A gente está numa série de salmos, e aí assim, a gente está pegando meio numa ordem que parece para vocês aleatória, mas não é não, beleza? Foi tudo planejado. Semana passada a gente falou sobre o Salmo 23, ontem eu tive a oportunidade de pregar aqui no Salmo 40 também, só que agora a gente vai voltar um pouquinho no livro dos Salmos e eu vou falar do Salmo 17, beleza? Então tá aparecendo aí para vocês já, Salmo 17, se você quiser ir posicionando aí. Esse salmo apresenta para a gente uma dificuldade. Às vezes a vida cristã traz para a gente umas questões assim que são difíceis. Essa semana eu estava almoçando com os meus filhos, aí eu fiz a comidinha deles, tal, coloquei na mesinha lá, eles estão aprendendo a sentar à mesa assim, para comer junto com a gente, porque eles tinham uma mesinha lá deles, sabe, esses negócios de mesa de criança, né, tudo desenhado, tudo doido. Aí a gente, essas crianças têm que ser civilizadas. E eles estavam comendo assim com a mão, estava tudo muito louco. Aí, não, vamos colocar na mesa agora com a gente e vamos ver como é que eles vão se comportar. No início foi meio difícil, mas agora já está assim, ficando um ambiente mais suportável. E aí, cara, esses dias eu estava sozinho, né, com os meus filhos, minha esposa estava trabalhando, aí a gente almoçando, aí minha filha me fez a seguinte pergunta. Um mosquito aqui, não foi isso que ela falou, não. A minha filha me fez a seguinte pergunta, ela perguntou assim, poxa pai, Jesus tem raio? Aí eu respondi assim, aí eu pensei primeiro, né, cara, olha só que pergunta difícil, Jesus tem raio? Aí eu pensei, o que ela deve estar querendo dizer com isso, né? Aí eu falei assim, claro que tem, Jesus tem raio, Jesus tem tudo, Jesus tem todo o poder, Ele é todo poderoso. Ela gostou da minha resposta. E aí meu filho falou, Jesus tem raio? Que ele já é um pouquinho mais velho que ela, um pouco mais crítico do que ela. Aí eu falei, tem. Inclusive a Bíblia diz que no final mesmo, Jesus vai vencer, sabe como? Com um sopro. Ele vai soprar assim, ó. E todos os inimigos dele vão ser destruídos. Cara, eles se amarraram nessa parte. Porque o que está rolando? Eles estão vendo algumas coisas assim, que tem raio, sabe? Joga raio. Tipo o Power Rangers, eles veem um Power Ranger lá especial, que é Power Rangers Ninja Steel, Super Aço Ninja, Power Ranger, aí, os caras lançam poder lá, tal, e até eu gosto, cara, Power Ranger é um negócio tão legal, cara, tô gostando pra caramba. Aí, como eles estão vendo, aí ela ficou com aquilo, Jesus tem raio, tipo assim, né, porque tem aqueles monstros do Power Ranger que jogam raio. Aí, claro que tem, Jesus tem tudo, Jesus é todo poderoso. Às vezes a gente lida com essas questões também lendo os textos da Bíblia, assim, questões difíceis. Se você ler Gênesis, aí você vai ler cada parada muito doida. A leitura de Gênesis, cara, alguns textos eu nem recomendo para vocês. Agora que vocês vão ler, não é isso? Não, vamos ler Gênesis. Cláudio falou que não é para ler, é sempre assim, né? Nosso coração é assim, não lê não, aí todo mundo quer ler. Cara, Gênesis tem uns textos muito doidos, aí você vê Abraão mentindo, todo mundo mentindo. Jacó, então, mentindo demais, né? E são os pais da fé, né? Abraão, Isaac e Jacó. Aí depois, você continua a leitura, tem cada passagem assim. Juízes, cara, é um livro assim, cara, Juízes. Vocês já leram Juízes? Aí, Juízes é muito doido o livro, não é? Tudo o que acontece em Juízes é muito doido. Você fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? Aí toda hora o livro de Juízes fala assim, não, porque esse pessoal, né, eles não estavam vivendo de acordo com o seu próprio coração, eles não estavam seguindo a lei de Deus, eles tinham se esquecido da lei de Deus. Só que agora a gente vai ler Salmo e a gente pensa assim, Salmo é tranquilo, não é isso? Um livro de oração, então, a galera vai orar, beleza, molezinha, vamos ler as orações aqui, e a gente pensa que é tudo bonito, né? Quando você ora não é bonito, não parece que é bonito. Só que às vezes a gente vê umas paradas assim, que não são tão bonitas no livro dos Salmos. No meio dos Salmos, você vai ver Salmos assim, como o Salmo 2, como o Salmo 7, o 17, como muitos outros, que vão, cara, lançar assim, maldições contra os inimigos de Deus e do seu povo e tudo mais. E a gente fica assim um pouco boladão. Por quê? Porque a gente leu o Sermão da Montanha e a gente viu Jesus falando assim, né, se você tiver um inimigo, você tem que abençoar essa pessoa, você tem que orar por ela, tudo mais. E você tem que perdoar 70 vezes 7, a gente vê Jesus falando isso.
Mas agora a gente lê alguns salmos assim, como o Salmo 17, esse que a gente vai ler. Cara, é um salmo de maldição. Parece que na vida cristã há espaço. A vida é assim, beleza? Queira você ou não, eu ou não interessa. A vida é formada por diversos sentimentos, incluindo a ira. Você já ficou irado com alguma parada? Já aconteceu alguma coisa assim que você ficou revoltado? Você lembra daquele episódio do George Floyd, por exemplo? Aquele cara americano lá, policial, cara, ajoelhou no pescoço do cara, o cara falou que estava sufocado, o policial nem aí. Sabe, tem umas paradas assim, cara, que a gente fica revoltado quando a gente vê, quando a gente sabe. Esse tipo de noticiário, por exemplo, eu até evito, cara. Quando é morte de criança, isso tudo me afeta muito, assim. Eu fico extremamente irado, extremamente revoltado. E a gente vai ver, cara, que o povo de Deus, quando orou com todos os sentimentos também, beleza? Aqui não tem falsidade, isso que é maneiro, no livro dos Salmos não tem falsidade, beleza? A galera aqui não está escolhendo as palavras assim, pensando assim, isso é ortodoxo, tipo assim, isso não vai escandalizar. Não é isso não, a galera aqui está rasgando o coração, a galera aqui está abrindo o coração para Deus. E na hora que você rasga o coração para Deus e você está vendo uma injustiça acontecendo, cara, você fala aquilo que está no seu coração para Deus. Uma parada que a gente tem que saber é que Deus conhece o nosso coração. Então, ainda que a gente esteja irado e a gente esteja, naquela falsidade da falciane, não é isso? Mandando aquela oração assim, tipo, da boca para fora, Deus conhece o seu coração. Deus sabe que seu coração não está daquele jeitinho que as tuas palavras estão pronunciando. Por incrível que pareça, essas orações eram públicas. Então, por exemplo, eu mesmo tenho um certo limite na reunião de oração ali. Então, a gente estava na reunião de oração. Cara, o culto é outro quando você participa da reunião de oração, beleza? Fica a dica aí para você. Então, a gente chegou aí, eu cheguei 5 minutos atrasado. Eu cheguei 7h05, mas a gente tem que chegar 5:07. Então, eu cheguei 10 minutos atrasado, na verdade. Então, cara, a gente estava ali orando, ali eu penso no que eu vou falar, beleza? Porque, são orações públicas. Mas a gente vai ver que essa galera aqui orava com sinceridade, e essa oração era pública. Inclusive, foi registrada. Você tem que pensar o seguinte, Deus, que controla todas as coisas, Ele quis que essas orações fossem registradas nesse livro. Maldições. Quis que fosse assim. Então, a gente vai tentar entender como que a gente lida com essas orações na Bíblia. Sempre que eu tenho dificuldade de orar, eu oro os salmos. E, às vezes, o salmo que vem é um salmo desse aí. Mas nessas horas que eu estou com dificuldade de orar, cara, esses salmos aí casam direitinho. Porque geralmente quando eu estou com dificuldade de orar, é alguma questão assim, que eu estou irado. E aí, o salmo vem direitinho assim para o nosso coração. Vamos ler esse salmo? Salmo 17. Tem coragem de ler esse salmo agora? Se não tiver, nem abre aí, beleza? Tapa os ouvidos. Tá na pressão? Vamos lá, olha só. Ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Venha de ti a sentença em meu favor, vejam os teus olhos onde está a justiça. Provas o meu coração, e de noite me examinas, tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará, como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios eu evitei os caminhos do violento. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas. Os meus pés não escorregam. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor, tu, que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas.
dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. Eles me seguem os passos e já me cercam. Seus olhos estão atentos, prontos para derrubar-me. São como um leão ávido pela presa, como um leão forte, agachado na emboscada. Levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os. Com a tua espada, livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo que lhes reservaste. Sejam os seus filhos saciados, e o que sobrar fique para os seus pequeninos. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Amém. Cara, que pressão. Você leu comigo aqui esse verso 14, ó. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo cuja recompensa está nessa vida. Enche-lhes o ventre de tudo que lhe reservaste. É o que diz o salmista. O salmista está dizendo assim: enfia na barriga deles tudo que você reservou, toda a ira que você reservou, enfia na barriga deles. É o que diz o salmista. Cara, às vezes a gente não está preparado para esse tipo de oração. E tantas vezes a gente, assim, nem deve fazer esse tipo de oração, na verdade. Uma coisa que pode te deixar tranquilo, se você quiser, é que você não é obrigado a orar assim, beleza? Ninguém está te obrigando. Então, se você... Só eu que ri nessa parte, né? Então, se você não está afim de orar assim, pô, não ora. Maravilha. Poxa, melhor para você, muito bom. Mas pode chegar um dia, cara, que a sua oração seja necessária. A gente entende, lendo a palavra de Deus, que diante de determinadas situações, e essa é a primeira consideração aí que a gente vai fazer, é que os santos também amaldiçoam. Essa é uma lição bíblica. Você vai ler a Bíblia e o tempo todo você vai ver que homens santos, pessoas que foram usadas por Deus, essas pessoas lançam também maldições. Se você pegar o Antigo Testamento, vou pegar um exemplo, Neemias. Você pega Neemias e você vai ver Neemias amaldiçoando dois caras lá que estavam, contra o povo de Deus e contra a reconstrução daquela cidade. E por isso estavam contra a administração de Neemias. O nome desses dois caras são Tobias e Sambalate. O que Neemias vai dizer? Senhor, lembra do que eles fizeram, não esquece não. Tipo assim, Deus, você é um Deus de misericórdia, mas deles não tem misericórdia não esquece não. Olha só o que eles estão fazendo, dia e noite, eles estão atrapalhando a reconstrução da cidade santa, dos muros de Israel. Eles estão contra o seu povo, eles querem que o seu povo seja morto. Por quê? Porque se você não reconstrói o muro, a cidade corre perigo o tempo inteiro. Para que um exército, de repente, venha e invada a cidade e mate as pessoas. Então, aquela galera que estava fazendo mal a Israel, queria que Israel morresse. Queria que a cidade pegasse fogo. Queria que os filhos de Israel morressem também. Então, a única oração que Neemias consegue fazer é essa. Senhor, lembra desses caras. Você vai ver que o apóstolo Paulo, no livro dos Atos dos Apóstolos, faz a mesma coisa. Beleza, tem um cara lá chamado Simão o Mágico. O que vai acontecer? Esse cara começa a atrapalhar Paulo, que está pregando a palavra de Deus. Então, você vai ver que Paulo resolve lançar uma oração contra aquele cara. E ele vai dizer o seguinte, ó. Atos 12. Paulo vai dizer, Atos 13, 9. Então Saulo, também chamado
Paulo, cheio do Espírito, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Verso 11. Saiba agora que a mão do Senhor está contra você. Isso é Novo Testamento, galera. Novo Testamento, ó, Jesus já veio. Beleza? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Olha o resultado da oração de Paulo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Cara, isso é uma oração do Novo Testamento, depois do Sermão da Montanha, beleza? Com aquilo que Jesus disse no Sermão da Montanha. Poxa, Clóvis, quer dizer que os santos também amaldiçoam? Certamente. Recentemente, uma mulher perdeu o marido por conta do seguinte fato. O marido dela fazia uma cobertura jornalística, ele era cameraman de uma empresa de televisão, né? De uma rede de televisão, e ele cobria uma manifestação que acontecia no Brasil, uma manifestação política. E aí, no meio da manifestação, alguns jovens, né, 2 em especial, colocaram uma bomba, acionaram a bomba por meio de fogo, e essa bomba, ela, ao ser lançada, ela atingiu a cabeça desse cara, desse cinegrafista, e ele morreu. E aí perguntaram para a mulher desse cinegrafista se ela perdoava aqueles homens que tinham feito aquilo contra o marido dela, que estava trabalhando. Ela respondeu assim: eu quero justiça. Foi isso que ela respondeu. Cara, eu moro numa cidade em que, em alguns lugares da minha cidade, você, para entrar dentro da sua própria casa, você tem que pedir autorização para o traficante, beleza, que dominou aquela área ali. Você já morava naquele lugar, você comprou o seu terreno, você construiu a sua casa com todo o seu trabalho, com todo o seu esforço, com toda a sua dificuldade, no meio de grande dificuldade, você dedicou a sua vida àquilo, e agora, para entrar na sua casa, você precisa dar dinheiro para um traficante, porque tem um grupo de traficantes lá na minha cidade que cobra pedágio da pessoa que mora numa casa que ela mesma construiu. E dependendo do número de pessoas, eles calculam quantas pessoas tem na sua casa, aí cada um tem que pagar X reais, R$200, R$300, sei lá quantos. Eles anotam aquilo que você deve para eles, porque eles são traficantes, eles dominaram aquele espaço ali, e agora você tem que pagar para eles, para você poder entrar e dormir dentro da sua casa. Cara, isso é uma injustiça assim, inaceitável. Você abre um comércio, aí vem um traficante lá cobrar de você pedágio, porque você tem comércio naquele lugar, você pagando imposto, você fazendo tudo direitinho, mas agora você tem que dar dinheiro para o traficante. Isso é inaceitável. Diante de uma guerra, diante de um ambiente desse de guerra civil que a gente vê no nosso contexto do Rio de Janeiro, cara, diante de muitos contextos, há espaço para esse tipo de oração. O que distingue a gente das outras pessoas é o seguinte: que quando os santos clamam a Deus por justiça, eles clamam a Deus, beleza? Então é diferente de eu puxar uma arma e dar um tiro na cabeça daquele cara que está me cobrando dinheiro. Os santos de Deus oram e buscam em Deus e depositam a sua ira em Deus. E pedem a justiça de Deus. Você percebe que quando Neemias amaldiçoa Tobias e Sambalate, ele amaldiçoa esses caras que eram contra o povo de Deus. Não era simplesmente assim, inimigos pessoais de Neemias, beleza? Então aqui
Não é assim, pô, tem uma pessoa aqui na igreja que não gosta de mim. Deve ter uma pessoa, tirando vocês todos que, poxa, gostam. Cara, tem uma galera aí que talvez não goste de mim, não sei porquê, pô, sou tão legal. E aí, pô, não estou orando contra aquela pessoa, não estou amaldiçoando aquela pessoa. Beleza? Essa galera está amaldiçoando os inimigos de Deus. Se um traficante se instala numa comunidade e agora eu tenho dificuldade de entrar naquela comunidade para pregar o evangelho por causa daquele traficante, ele é inimigo de Deus agora. E eu posso orar para que Deus seja justo contra aquele que tem impedido a proclamação do evangelho e a pregação do evangelho. Você consegue entender? Quando Paulo amaldiçoa Elimas, quando ele amaldiçoa esse cara, você percebe que ele estava fazendo o quê? Impedindo a pregação do evangelho. Paulo ia pregar, ele ficava gritando atrás. Paulo ia pregar, ele ficava gritando atrás. Era um inimigo de Deus, não era um inimigo de Paulo. E aí Paulo vai lá e amaldiçoa o cara. Segunda consideração: a vingança não pertence a gente, beleza? É isso que essas orações mostram para a gente. Davi não está falando assim, Deus, eu vou lá e vou arrancar a cabeça deles agora, como eu fiz com Golias. Agora eu vou me levantar, vou pegar até a espada de Golias que eu tenho e vou arrancar a cabeça desses caras. Não, ele está pedindo a Deus, porque a vingança não pertence a Davi, a vingança não pertence ao Clóvis, a vingança não pertence a Neemias, não pertence a Paulo, não pertence a você, a vingança pertence ao Senhor. Cara, tem um livro que fala sobre isso, que é o Conde de Monte Cristo. Alguém já ouviu falar de Alexandre Dumas? Alguém já ouviu falar nesse livro, Conde de Monte Cristo? Tem um filme antigo também, pô. Cara, o que é o livro O Conde de Monte Cristo? É assim, tem um cara maneiro, e ele, poxa, ele é analfabeto, e aí de repente, um amigo dele passa a perna dele, dá uma volta nele, engana ele, e ele vai preso por causa do amigo, por causa de um bilhete que ele não sabia ler o que estava no bilhete, mas era um bilhete de traição. Esse cara vai ser lançado numa masmorra, vai ficar numa prisão terrível, totalmente suja, horrorosa, sofrendo, sendo açoitado muitas vezes. E aí ele vai planejar uma vingança contra aquele que se dizia seu amigo. Além disso, o melhor amigo dele, que foi o traidor, esse melhor amigo dele que enganou ele, deu um golpe nele, esse cara ainda pega a mulher dele, pessoa que ele amava lá, se casa com a mulher dele. Aí o que ele faz? Ele fica anos na prisão assim, maquinando, cara, vou me vingar, vou arrebentar com a vida desse cara. A história muda de modo... Tô dando spoiler, hein, galera? A história muda, assim, de um modo fascinante. Ele consegue fugir da prisão. Ele consegue achar um tesouro. E ele consegue ficar rico. Muito mais rico do que o amigo que era rico, que enganou ele e tal, para ficar com a menina. E aí, agora ele vai começar a sua vingança. Agora ele muda de nome. Ele é o Conde de Monte Cristo. E ele volta para executar sua vingança. E ele faz a vingança, assim, que todo mundo desejaria, sabe? Quando a gente assiste esse filme, ó, vou fazer uma confissão para vocês, fico torcendo para ele conseguir. A gente fica, vai, pisa nele, arrebenta ele. Pô, vocês já viram umas séries assim, que tem vingança? Pô, deve ter série, não tem? Tem série assim de vingança? Tem, não tem? Tinha, pelo menos, não tinha? Tinha uma que era de uma lista, assim, que a pessoa ia se vingando. Pô, que isso, galera? Vocês não assistem série, não? Cara, a gente fica torcendo para a galera se vingar. Porque parece, né, que a vingança é nossa. A gente tem isso na nossa cabeça. Pô, é impressionante que o final do livro, e o final do filme, e o final do livro Conde de Monte Cristo é o seguinte... Quando ele vai executar a vingança e ele vai matar aquele cara que era o melhor amigo dele, se tornou o maior inimigo dele, ele se arrepende. E ele resolve não matar. Só que aí a coisa se dá de um jeito que ele tem que matar o cara por legítima defesa.
e ele vai e mata o amigo. Mas o final do livro é a conclusão que ele chega, que a vingança não pertence a ele, por incrível que pareça. No final ele se arrepende. No final ele entende que ele não deveria ter feito daquele jeito. No final ele percebe que a vingança pertence ao Senhor. O filme mesmo termina assim, né? Termina com esse dizer: a vingança pertence ao Senhor. Irmãos, o que esse texto mostra para a gente é que, por mais que a gente tenha sofrido algo terrível, cara, e a gente sofre muita coisa terrível, então há cenários assim de dores profundas, que envolvem todo tipo de violência e abuso. A gente pode depositar nossa ira diante de Deus, mas a gente tem que esperar que a vingança venha de Deus. O que não significa, isso tem que ficar claro para você, beleza? O que não significa que você não possa recorrer à justiça, aos meios legais, e orar para que aquela pessoa seja punida dentro do sistema legal, dentro do Estado democrático de direito, beleza? Dentro da justiça. Então, por exemplo, sofri uma violência na minha infância. Se isso aconteceu comigo, não significa que, Clóvis falou que a vingança pertence ao Senhor, então que eu tenho que ficar calado a vida toda e que eu nunca vou denunciar aquele negócio. Não, não é isso. Você tem o direito e o dever de fazer isso. Beleza? Por quê? Porque isso pode impedir que outras pessoas sofram a mesma violência que você sofreu. Se a gente, diante de uma cultura que, pelo menos inicialmente, foi cristianizada e criou um sistema de justiça para poder punir esse tipo de pecado, que está lá no Código Penal, que diz que é erro, que está errado, que é crime, beleza, antes a Bíblia disse que era crime, mas aí o nosso sistema penal adotou vários princípios bíblicos e disse que é crime. Então, violência sexual, a Bíblia vai condenar esse negócio, nosso sistema penal também. Então você tem o direito de recorrer à justiça, beleza? Não é isso que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo é assim, que em última instância, Deus vai promover a vingança. Deus vai promover no dia da vingança do nosso Deus. No dia da vingança do nosso Deus, é o que diz a palavra de Deus. Amém? Então, se a nossa justiça falhar, ou se a nossa justiça tiver um limite inaceitável, então, uma pessoa comete um crime monstruoso e ela tem uma condenação ínfima, ou ela tem, sei lá que condenação, mas fica 1/6 da pena, ou 2/3 da pena, e depois sai. No fim das contas, Deus vai promover a vingança. No grande dia, né, o dia que a gente tanto espera no dia do Senhor. Amém? Deu para entender, galera? Aplicações. Primeira aplicação: deposite a sua ira no altar de Deus em oração. Então, o que a Bíblia ordena para a gente? Então, cara, você é obrigado a amaldiçoar alguém? Não, ninguém está te obrigando, beleza? Então, primeira lição, que eu nem coloquei como lição, mas você não tem essa obrigação. Mas, se você está irado, você tem que orar irado. Beleza? Você pode se irar e não pecar. É o que a Bíblia diz. Que você pode se irar, mas não chegar no limite do pecado. Como que você faz isso? Orando. Aconteceu uma injustiça contigo, você se sentiu prejudicado. Antes de reagir, se der, né? Antes de responder, cara, ora. Eu lembro do Francis Chan falando de uma história. Sabe quem é Francis Chan? Sabe? Beleza. Pastor aí muito maneiro, vários livros muito legais. Eu lembro ele uma vez contando numa pregação, só que você pode pronunciar, né? Francis Chan, né? Aquela pronúncia de filipinho. Cara, uma vez numa pregação, o Francis Chan
falou que um pastor auxiliar da igreja dele estava passando numa via, e aí viu dois motoristas assim, meio que brigando assim, mas a briga era a seguinte: um cara grandão, gigantesco, saiu do carro e foi brigar com um idoso que estava dentro do carro, não quis sair do carro para brigar, e ele literalmente pegou o idoso pela janela e puxou o idoso para fora do carro. Quando esse pastor auxiliar dele viu a cena, tipo assim, deve ter feito aquela oração, né, de Davi em algumas situações: adestra minhas mãos para a batalha, desceu do carro. Aí, cara, olha só, é um cara gigantesco batendo no idoso. Aí ele entrou no meio da briga. E aí, quando você entra no meio da briga, pô, você tem que estar preparado, não é isso? Ele falou, cara, que o pastor auxiliar dele conseguiu dar um gancho perfeito no queixo daquele cara, do grandão. Estava batendo no idoso. Sabe o que é um gancho, né? Aquele soco de baixo para cima assim. Falou que, pô, deu certinho mesmo. Pá! E o cara caiu, nocaute. Pô, cara, aí o que ele achou? Pô, isso aí é igual ao Antigo Testamento. É igual ao Antigo Testamento. Davi acertou, não foi certinho. Engoliu, pegou a pedrinha e pá, certinho. Cara, certinho. A chance que ele tinha era quase nula. Mas ele conseguiu. Então, tem hora que a reação tem que ser ali, pô, imediata. Beleza, no risco iminente. Mas quando você pode orar, cara, coloca essa parada em oração. Hoje, então, para aplicar assim, talvez seja muito raro você se meter numa briga. Eu espero que nunca. Eu mesmo, cara, a última vez que eu briguei, devia ser com 13 anos de idade. Foi a última vez que eu briguei, assim, corporalmente, né, fisicamente e tal. Agora eu brinco de lutinha lá com meu filho, tal, mas a última vez que eu briguei mesmo assim, com 13 anos. Então tem muito tempo isso. Mas assim, cara, para você aplicar de repente, né, se você pensar, pô, vendo a Marina aqui, a menina, né, totalmente tranquila, dificilmente, né, pô, a Marina vai dar um gancho de direita. De direita, em alguém. Pô, beleza. Mas, cara, a gente não vive esse contexto de mídias sociais? Pô, na mídia, cara, a gente fica irado o tempo todo. É só comigo que acontece? Eu abro a mídia social e eu fico revoltado. Aí eu fico assim, né, me coçando para responder. Eu fico pensando assim, cara, é agora. Vou trucidar essa pessoa agora, vou responder. Às vezes você coloca até uma parada meio nada a ver, mas a galera tá, né, pô, instigada, né? A galera vem assim, pô, já coloca logo uma resposta, já vem contra você. Então, o que seria, eu confesso, irmãos, que nem sempre eu faço assim, mas o que seria o recomendável pela Bíblia? Orar, cara. Então, ó, antes de responder, ora. E provavelmente você não vai responder. Depois de orar, provavelmente você não vai responder. Beleza? Amém? Segunda e última aplicação, confie na justiça de Deus. Então, o que o salmista está fazendo? No final das contas, cara, ele está dizendo para Deus assim, Deus, eu estou esperando, beleza? É isso que ele disse nesse salmo. Deus, estou esperando. Ele diz no verso 15, quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face quando despertar. Ficarei satisfeito. Tipo assim, o salmista ainda, cara, coloca para Deus assim, poxa Deus, acontecendo isso tudo, parece que você não está vendo o que está acontecendo, mas eu vou ver a sua face, com certeza, e eu sei que você vai fazer justiça. Amém? Então, a gente tem que confiar na justiça de Deus, não na nossa justiça. A nossa justiça é falha, a justiça dos homens é falha, o Estado democrático de direito brasileiro é extremamente falho. Para essas pessoas que têm vivenciado essas injustiças, de terem, poxa, que pagar um pedágio para um traficante para poderem dormir na própria casa que construíram, e que dedicaram a vida, e que tantas vezes assim passaram por privações, por necessidade, para poder construir aquela casa, cara. E agora a pessoa tem que pagar um pedágio para um traficante para fazer isso.
A única resposta que o Evangelho tem é a melhor de todas. Deus fará justiça. Deus fará justiça. Pensa numa pessoa injusta que vive uma vida de maldade e de injustiça e de crime e que nada acontece com essa pessoa. E que no final da vida ela dá um tiro na cabeça, não sente nem dor e morre. Beleza? Não vai ser presa, não vai ser condenada, não vai acontecer nada com ela. Ela viveu a vida que ela quis, escolheu viver diante da maldade, viveu uma vida criminosa como um traficante desses e de repente se mata antes de ser pego pela polícia. A Bíblia garante para a gente que Deus vai fazer justiça. Só existe justiça em Deus, só existe nele. Um homem-bomba que se explode e mata uma porção de inocente num país desse árabe, num Paquistão da vida. Deus fará justiça. Só existe justiça em Deus. E a gente acredita que o nosso Deus é plenamente justo. Amém? Daí a gente entende por que essas orações estão escritas nesse livro. Se nunca chegar o dia que a gente precise fazer essa oração, melhor ainda, graças a Deus. Se esse dia chegar, a gente tem um Deus em quem a gente pode confiar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra santa. Obrigado que o Senhor é um Deus bom, justo sempre. Obrigado que na Bíblia aqui está descrita a vida real, não a da novela, nem do cinema, mas a vida real, Pai, que a gente sabe que a gente vive. Em nome de Jesus, Senhor, a gente clama pela Tua justiça. Que o dia da Tua vingança venha logo, que o Senhor se vingue dos seus inimigos, que o Senhor faça a justiça que a justiça humana não pode fazer. Em nome de Jesus, Pai, que a gente deposite a nossa ira no Seu altar, em oração, para a honra e glória do Teu nome para sempre. Amém.